com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Seguindo na série Evangelho de Mateus, entramos hoje no capítulo 10, onde o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos e ele traz muitas instruções aos seus discípulos de como eles deveriam pregar o Evangelho, como eles deveriam ir e anunciar as boas novas. Esse capítulo 10 foi basicamente um treinamento. Jesus aqui esteve e enquanto ele estava com seus discípulos, ele enviou seus discípulos para que eles pudessem anunciar as boas novas aos povoados. Ele enviou de 2 em 2, nós chamamos até de a missão dos 70, onde Jesus envia os seus discípulos e dá a eles várias instruções de como anunciar o Evangelho. E uma das coisas importantes do capítulo 10 é que Jesus traz uma instrução para os discípulos daquilo que poderia dar errado na hora de anunciar o Evangelho. Ele traz um alento, um alerta. Também ele já tira as dúvidas, os questionamentos de dificuldades que os discípulos enfrentariam na hora de evangelizar, na hora de anunciar o Evangelho. Diz a palavra aqui no capítulo 10, versículo 1, nós vamos passar por alguns versículos aqui, não vai ter como eu falar todos os versículos, mas leia Mateus capítulo 10 na sua casa com muita atenção. Versículo 1 diz: Jesus ele reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e de doença. Jesus reúne seus discípulos e ele deu autoridade para eles expulsarem os demônios e curar as doenças, curar enfermidades e doenças. Uma das coisas que Jesus ele fez com aqueles que o seguem, dos apoios, vamos dizer assim, o apoio espiritual, o apoio do céu para quem anuncia o Evangelho, é a autoridade para desfazer as obras do diabo, para desfazer e destruir as obras de Satanás na vida das pessoas e também para curar enfermidades. A cura das doenças, ela não está restringida à pessoa A e B, mas ela está nas mãos de todo aquele que anuncia o Evangelho. Todos aqueles que anunciam o Evangelho. Jesus não deu autoridade para curar enfermos apenas para Pedro. Jesus não deu autoridade para curar e libertar pessoas apenas para Tiago, e nem muito menos para João. Jesus reuniu os 12 discípulos e deu autoridade para os seus discípulos, todos os seus 12 discípulos e aqueles outros também que foram enviados, porque Jesus tinha mais discípulos, para que eles pudessem realizar esses milagres. A gente precisa entender que essa autoridade de Jesus está sobre nós. Em outra passagem, Jesus disse: vocês vão fazer as obras que eu fiz e farão essas obras ainda de maneira maior. No versículo 7 está escrito: vão e anunciem, o reino dos céus está próximo. A mensagem de vocês para o mundo, para as pessoas, aonde vocês pisarem, as cidades aonde vocês entrarem, anunciem que o reino de Deus está próximo. Anuncie, gente, que o reino de Deus, a vontade de Deus, a salvação está chegando. A terra não vai ficar mais na escuridão, mas o reino de Deus está chegando. Curem os doentes. Outra vez Jesus alerta, outra vez Jesus diz aos seus discípulos: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então, é importante a gente entender: curas, milagres, libertação não pode ser cobrado, é de graça. Jesus disse: vocês vão anunciar o Evangelho. E no ato de anunciar o Evangelho, porque o poder está na operação, na manifestação, no exercício do ministério, o ministério de anunciar, de proclamar, o poder está na palavra. Vão e anunciem a mensagem. O reino de Deus está próximo. Diante do anúncio da mensagem, vocês vão curar. Jesus não disse pra gente, Jesus não disse: talvez vocês curem, vê lá, se tiver gente doente, vocês curam. Não, ele deu uma ordem: curem os enfermos. Curem os enfermos, ressuscitem. São palavras de ordem, são palavras de autoridade, como aquele que tem poder sobre a vida, como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Nós vemos que Jesus ele curava as pessoas e as pessoas eram curadas por tocar nele. As pessoas eram curadas só de Jesus
aproximar delas, e pessoas tocavam e pessoas falavam, Jesus vem curar, e Jesus vinha, tocava, e Jesus simplesmente, Jesus dizia, a sua fé te curou, porque Jesus é a virtude, ele é a fonte de todo poder. E Jesus, sendo a fonte de todo o poder, ele deu essa ordem, essa autoridade pra gente, dizendo, curem. Significa que é imperativo, nós devemos curar as pessoas doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Não tem casa aonde a gente chegue, minha gente, que a gente deva permitir que demônios hajam lá. Demônios não podem agir na nossa vida, na nossa casa. Jesus chegou, e quando Jesus chega, os demônios têm que sair. É igual a cena de os endemoniados de Gadara. Quando Jesus desceu do barco na ilha, os endemoniados já vieram até Jesus, e porque eles já sabiam que eles tinham que sair. Então o diabo, ele sabe que quando Jesus chega, ele tem que sair. Então não tem motivos pra gente aceitar as obras de Satanás, nem na nossa vida, nem na vida da nossa família, e nem em lugar nenhum que a gente for. Se você for num lugar onde existe opressão maligna, não saia de lá sem expulsar os demônios. Não saia de lá sem mandar as obras das trevas embora. Por isso que Jesus disse que é a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por que do jejum? Eu, numa das séries da semana passada, eu falei sobre a importância do jejum. O jejum, ele traz para você a sensibilidade para você ouvir Deus. Você consegue ouvir. Por isso que tem demônios que só saem com jejum e oração. Porque você precisa estar jejuando para você conseguir ouvir a voz de Deus. Você precisa estar quebrantado, sua carne precisa estar fragilizada para você conseguir ter o discernimento do que está acontecendo naquele ambiente. Então a ordem é: curem, expulsem, ressuscitem, libertem, purifiquem. De graça vocês receberam, então de graça vocês devem dar. Então, campanhas que cobram, pessoas que fazem cruzadas e ficam vendendo milagres para as pessoas, isso está totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca nos mostrou, nunca nos ensinou para cobrar. Pelo contrário, quando o profeta Eliseu curou, né, foi um instrumento de Deus para que Naamã, o sírio, fosse curado da lepra, o Naamã queria pagar para ele muito dinheiro. O Naamã levou muito dinheiro para lá, levou um valor muito alto em dinheiro. E Eliseu não recebeu absolutamente nada. Falou, não fique pensando que foi seu dinheiro que conseguiu o milagre. Só que Naamã foi embora e Geazi foi atrás de Naamã dizendo, meu senhor se arrependeu, ele pediu para me pegar um tanto de dinheiro com você. E por causa dessa atitude de Geazi, que quis cobrar pelo milagre, que achou que era um desperdício não cobrar pelo milagre, porque o homem era rico, porque o homem tinha dinheiro, então eu tinha que cobrar e receber um presente pelo milagre, o Geazi ficou doente, ele ficou com a lepra de Naamã. Eliseu falou, você fez uma coisa horrível, você não devia ter recebido o dinheiro desse homem por causa do milagre que ele recebeu. Agora, por causa do que você fez, você vai ficar com a doença de Naamã. E aí, daí em diante, o Geazi passou a ficar leproso. Então, milagres não podem ser pagos com dinheiro. Então, cuidado, viu? Muito cuidado, você que prega o evangelho. Às vezes tem pessoas ricas, pessoas que têm posses, precisam de um milagre, estão desesperadas, elas vão na onde? Vão na igreja, vão atrás do pastor, vão atrás da missionária, vão atrás do missionário para receber aquela oração, e aí acaba que a pessoa fica recebendo o dinheiro daquela pessoa. Aquela pessoa quer pagar, porque ela já está acostumada a pagar no centro de macumba, está acostumada a pagar lá pro pai de santo, está acostumada a pagar para pagar, né, usar seu dinheiro para poder ter o milagre, e aí chega na igreja, agora ela quer pagar pro pastor, quer pagar pro obreiro, quer pagar pro irmão. Gente, não pode fazer isso, de jeito nenhum. A gente cura, a gente liberta, a gente purifica, como Jesus nos ordenou, mas sem cobrar, sem receber presente em troca, porque existe a hora de receber presente. Mas o presente não pode vir por causa do milagre. Não pode vir por causa da cura. Não pode vir por causa de que expulsou o demônio. Não. Nessa hora, essa é a hora errada. A hora errada de receber presente. Aonde que um ministro de Deus, um pregador, um pastor, uma pastora, ou um missionário pode receber um presente de alguém? Na hora que ele estiver exercendo o ministério de ensinar.
Porque a palavra fala que aquele que possui bens materiais desse mundo deve repartir os seus bens com aquele que ensina ele a palavra de Deus. Então, se o seu pastor te ensina a palavra de Deus, por que você não pode dar um presente para ele? Por que você não pode ir lá em um mês e falar, outra, Deus tocar no coração, o pastor, ele ensina a gente tão bem a palavra de Deus, ele é tão dedicado aqui na obra, pastor, vou te mandar um pix de R$1.000 aí, presente pro senhor comprar um terno novo, ou fazer alguma coisa diferente. Por que eu não posso presentear alguém que me ensina a palavra de Deus? Então, é nesse momento que a gente recebe presentes, as pessoas que evangelizam, mas para curar, para fazer milagres? Nananina, não. Oração, fez a oração, aí você tem que pagar o voto aqui para poder receber o milagre. Gente, não existe isso no reino de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Nós devemos fazer de graça, absolutamente, sem interesse nenhum. Então, cuidado, porque tem muito mercenário. Sabe quem cobra para poder fazer oração? Sabe quem cobra? Quem recebe dinheiro por causa de milagres? São os mercenários, são os lobos disfarçados de ovelhas, são aqueles que de verdade não estão sendo atentos e sinceros no exercício do ministério do Senhor Jesus. Jesus nunca recebeu presentes, mas recebeu presentes para fazer milagres, mas ele era abençoado pelas mulheres ricas que investiam financeiramente no ministério de Jesus. Mas não, em nenhum milagre a gente vê Jesus recebendo, cobrando, falando, eu te curei aí, te curei da lepra, te curei aí você era paralítico, olha só pra você ver, você nunca andou na vida, agora você andou, agora você tem que me pagar o seu salário, você tem que me dar um presente. Não, Jesus nunca fez isso, pelo contrário, ele fazia com amor, com graça, de verdade. Então, Jesus nos deu essa autoridade e a gente precisa fazer isso com o nosso coração. Continuando o versículo 12, quando vocês entrarem numa casa, saúdem essa casa com paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela, se não, retire a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos seus pés. Então nós vamos chegar em lugares, em casas que não vão nos receber. Isso aqui é quando eles anunciavam de casa em casa e ainda existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. A gente não pode enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, mas eu já participei de evangelismo, onde a gente batia de porta em porta e falava, nós somos da igreja tal, nós queremos fazer uma oração pela sua casa, pela sua família, falar com você um pouquinho da palavra de Deus, você aceita? A pessoa aceitava, a gente entrava e abençoava aquela casa. Gente, que bênção receber gente de Deus na nossa casa, é bênção demais. Mas existiam pessoas que negavam, que não queriam, que fechava a porta pra gente, que negava, que às vezes era sem educação ou não, mas o que a gente fazia? A gente ficava feliz porque a gente entendia que Jesus já tinha alertado a gente disso. Então os discípulos, eles estavam andando de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, e Jesus disse, vocês vão chegar em lugares que vocês vão realmente ser rejeitados, vocês vão chegar em lugares que ninguém vai ouvir vocês, mas não fiquem preocupados, vocês fizeram a sua parte, é anunciar o evangelho para todos, não querer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, porque o evangelho, Jesus não é uma mercadoria. O evangelho é poderoso, Jesus é maravilhoso. Então a gente chega e apresenta as boas novas. Se a pessoa tiver paz no coração, se a casa dela for receptiva para receber o evangelho, que a paz e a bênção de Deus reine ali. Mas se não, a gente foi embora, virou as costas, quem perdeu foi aquela casa, quem perdeu foi aquela cidade, quem perdeu foi aquela pessoa, porque perdeu a oportunidade de receber a palavra de Deus. Jesus disse, ouçam, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. A gente não pode ser tão inocente na hora de anunciar o evangelho. A gente precisa ser espertos como as serpentes, mas humildes, simples como as pombas, saber entrar e saber sair. Tem que ter muita sabedoria na hora de espalhar as boas notícias, que seja com ordem, que seja com decência, que seja com amor, que seja com dedicação, pois o Senhor nos confiou essa missão. O capítulo 10 todo dá instruções maravilhosas. Eu convido você a ler este capítulo. Não dá para falar de tudo aqui nesse tempo que nós temos, mas o Senhor Jesus deu muitas instruções para os seus discípulos. Eu gostaria que nesse momento a gente orasse, pedisse ao Senhor que Ele nos derramasse sobre nós dessa sabedoria para que a gente possa anunciar as boas novas do reino de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra.
Senhor, a tua palavra é maravilhosa, o Senhor é maravilhoso. Eu oro pedindo ao Senhor nesta tarde, nos dê sabedoria, sabedoria para divulgar, para propagar o evangelho do Senhor. O Senhor nos ensinou, nos mostrou todas as coisas, o Senhor disse o que aconteceria, o que poderia acontecer. Senhor, dai-nos amor pela tua obra, dai-nos sabedoria, dai-nos realmente, Senhor, nos ensine a usar a autoridade que o Senhor nos deu. Abençoe cada vida que me acompanha nessa tarde, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que a tua glória esteja sobre as nossas vidas. Abençoe cada pessoa que me pediu oração. Que a mão do Senhor esteja sobre cada uma dessas pessoas. Sobre a casa de cada uma das pessoas que estão aqui diante desse rádio. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.